Olá, eu sou Renata, pedagoga, psicopedagoga, mãe 3 vezes e pastora. E o vídeo hoje é para falar sobre como levar os nossos filhos mais perto de Deus. Como mães, nós podemos influenciar a vida espiritual dos nossos filhos. Vamos comigo? Ser mãe melhor para filhos melhores. Bom, então vamos lá, né? Para a gente influenciar de uma maneira positiva, desenvolver, ensinar os nossos filhos a terem uma vida espiritual, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é não menosprezar a capacidade de entendimento das coisas espirituais de uma criança. Então, assim, a criança, por menorzinha que ela seja, ela tem uma capacidade de entender o mundo espiritual muito maior do que a gente imagina. Então a gente acha que para a criança não rola falar sobre dons espirituais, não dá para falar de visão, não dá para falar de anjos, não dá para falar de trindade, de batismo no Espírito Santo, porque ela ainda é muito pequenininha e não vai entender. Errado. A criança tem uma capacidade de entender as coisas espirituais muito maior, às vezes até, que um adulto. Por quê? Porque o adulto, ele acredita naquilo que ele vê, que ele pega, que ele toca, que ele sente, naquilo que é concreto, naquilo que é material. E a criança tem uma capacidade de abstrair muito maior. Então, se você falar para uma criança pequena que as nuvens são feitas de algodão, ela vai acreditar, né? Se você falar que a lua é de queijo, acredita, porque minha mãe falou que é de queijo e acabou. Então, se você falar para ela que se ela orar, se você falar para ela que ela pode ter um relacionamento com Deus, que Deus a ama, ela também vai acreditar e pronto, porque minha mãe falou é verdade e pronto, né? Então a gente pode e deve falar sobre coisas espirituais para crianças, mesmo muito pequenas, ok? Esse é um primeiro ponto que a gente precisa ter em mente, né? Porque às vezes a gente fica muito ali na superficialidade, a gente não se aprofunda, a gente não fala de nada que seja realmente espiritual, porque a gente acha que a criança não vai entender. E aí tem um erro grande e a criança acaba, ela cresce porque o tempo passa muito rápido e quando a gente se dá conta, quando a gente percebe, nosso filho já é grande e não sabe nada do mundo espiritual porque nós não ensinamos esperando que ele crescesse. E aí quando ele chega numa idade que ele precisa desses conhecimentos que ele já deveria ter adquirido, que agora ele vai começar a fazer o uso de uma maneira mais efetiva, mas ele nem sabe ainda. Então, o quanto antes você começar a falar das coisas espirituais para o teu filho, ele pode se aprofundar sem medo. Fale mesmo das coisas espirituais para ele. As pessoas me perguntam muito, né? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Mas as pessoas perguntam, mas a criança pode jejuar? Então, gente, assim, a criança pode ofertar, né? Até onde eu posso ir com meu filho? Então, assim, o que eu costumo responder quando as pessoas me perguntam esse tipo de coisa? Deixa a criança ter o interesse, né? Jejuar é muito específico, porque a criança precisa se alimentar bem para crescer, né? Saudável e tudo mais, é uma questão de saúde. A gente não pode privar uma criança de determinados alimentos, porque seria irresponsabilidade. Mas aí a gente adequa, né? A gente faz algo que seja de acordo com a idade da criança. Então, ela pode jejuar sim, desde que seja algo que não vai prejudicar a sua saúde. A criança sentiu vontade, sentiu desejo de entregar uma oferta, por que não? Pode, deve, né? Então, deixa que teu filho venha, né? Ao reino de Deus. Foi aquilo que Jesus pediu, que nós não impedíssemos as crianças de virem ao reino de Deus. E você que já tem um filho adulto, né? Já tem um filho maiorzinho, você que já está no tamanho G aí do teu PMG, né? Aqui a gente tem os 3, né? Você que já tem um tamanho G, fale das coisas de Deus de maneira natural. A Bíblia fala lá em Deuteronômio para a gente ensinar os nossos filhos andando com ele pelo caminho, quando senta, quando levanta. Então, fale das coisas de Deus para ele de uma maneira simples, de uma maneira natural, conforme você for vivendo, conforme você for tendo experiências, vivências com ele, certo? Você precisa ser exemplo. Então, assim, se você às vezes está tem fé, está disposto, está animado, está indo à igreja, está orando, está lendo a Bíblia, e na semana seguinte você não quer saber de Deus, você está desanimado,
se você chega em casa e fale mal, né, e fala mal da igreja, e fala mal de uma determinada situação, ou se você não vive aquilo que você prega, de repente você tem uma determinada fé, mas na prática mesmo você não age daquela forma. Então tudo isso vai afastar teu filho de Deus, e por menor que ele seja, porque a criança não é boba, ela está ali muito mais ligada do que a gente pensa. Então a melhor maneira, a maneira mais eficaz de nós ensinarmos os nossos filhos a se aproximar de Deus, a amar Deus, a desejar as coisas espirituais, é a gente desejando, né? A gente estando próximo do Senhor. E você vai envolvendo ele nas coisas de Deus. Então, quando você for à igreja, você envolve o teu filho, você fala, olha, hoje nós estamos indo porque é início do jejum, é início de uma campanha, hoje nós vamos à igreja, hoje é domingo, hoje tem Santa Ceia, então nós vamos colocar nossa melhor roupa, porque nós vamos ceiar, nós vamos nos assentar à mesa do Senhor, vamos pegar a sua Bíblia, olha só, né? Foi bom ter tocado nesse assunto, porque muitas vezes nós queremos ensinar os nossos filhos as coisas espirituais, nós queremos que os nossos filhos cresçam com fé, cresçam amigos de Deus, mas nós damos o brinquedo X, Y, Z, o brinquedo caro, o brinquedo isso, o brinquedo aquilo, mas a gente não deu uma Bíblia para o nosso filho. Nosso filho não tem Bíblia, né? Ele tem iPhone, ele tem isso, ele tem aquilo, mas ele não tem uma Bíblia. Então, a gente precisa envolver ele com as coisas de Deus. Você deu um dinheirinho para ele, pergunte, você sabe fazer a conta? Né? Você sabe como que você precisa dar o dízimo? Você sabe o que é o dízimo? Você está sentado à mesa almoçando, você fala, olha, Deus criou tudo, o alimento foi Deus que criou. Você está assistindo algo na televisão, você vai falar, olha, esse filme me lembrou aquele versículo, esse filme me lembrou batalha espiritual, você sabe o que é batalha espiritual? Então você vai trazendo, introduzindo os temas espirituais ao teu dia a dia, envolvendo o teu filho na tua vida com Deus, né? Na vida que já deve ser comum da casa. Então é legal vocês fazerem o culto doméstico, uma vez por semana, fazer um discipulado com seus filhos. Tem um vídeo meu aqui no canal ensinando como fazer o culto familiar. Se não me engano, o nome do vídeo é Culto Familiar, como fazer. Assista esse vídeo, então, para você fazer da maneira adequada também, porque às vezes tem uns cultos familiares por aí que mais afasta as crianças de Deus que aproxima, né? Então não vale. Mas assista esse vídeo primeiro, faça o culto familiar, permita que seu filho te veja orando, te veja jejuando, que teu filho te veja dizimando, que teu filho vivencie dentro de casa a tua fé, certo? Se teus filhos já são mais velhos, de repente você encontrou a fé, encontrou o Senhor numa fase que eles já estavam adultos e você não teve essa oportunidade de ensinar o teu filho a amar a Deus quando ele era criança. Agora também é tempo, há tempo para tudo. O Senhor Deus é o Senhor do tempo, e as épocas, as eras, as situações, as estações da nossa vida pertencem ao Senhor. Então, se você conhecer o Senhor agora e teu filho já é adulto, você vai mandar um versículo para ele no WhatsApp, você vai mandar um link de uma palavra, você vai quando ele estiver na tua casa, colocar um louvor, enfim, de uma maneira leve. Se ele tem aversão, se ele não gosta, se ele te pede, mãe, não fica me mandando essas coisas, então quando você estiver cozinhando, você coloca o louvor para você ouvir, mas ele vai ouvir também, né? Você vai orar pelo teu filho, entrar em guerra pelo teu filho. Meu outro vídeo aqui do canal que fala sobre ai, Jesus, tem relacionamento com filhos adultos. Nesse vídeo eu falo o que é entrar em guerra, o que é entrar em batalha espiritual por um filho. Então vale a pena você assistir esse também. É você entender que o teu filho não é neto de Deus. Teu filho é filho de Deus. E eu quero te falar uma coisa, mãe. Deus ama mais o teu filho do que você mesma. Você não é a pessoa que mais ama ele. Deus ama o seu filho mais do que você. E ele é pai dele. E ele tem uma história com teu filho. Ele quer desenvolver um relacionamento com teu filho. Mas isso é íntimo e pessoal. Respeite o tempo dele. Respeite as escolhas dele, né? Então,
tanto a criança pequena quanto o filho mais velho, você introduzir de uma forma leve, você agregar assuntos que já sejam da rotina da casa, você fazer da tua casa um ambiente de Deus, você fazer dentro da tua casa a tua fé, o teu relacionamento com Deus conhecido de todos, né? Criança pequena, então a gente permite que o nosso filho pequeno assista os vídeos do YouTube de tudo quanto é canal, mas será que a gente colocou lá o Renascer Kids? Vou colocar aqui para vocês alguns canais aqui do YouTube que são ótimos para crianças, para evangelizar crianças, para ensinar a palavra de Deus para crianças, para você colocar para o teu filho assistir, porque você permite que ele assista um monte de canal, mas não assiste o canal da igreja. Você permite que ele tenha determinados brinquedos e eletrônicos, mas ele não tem uma Bíblia. Às vezes vai para a igreja, a criança fica lá no Kids, quando termina o culto, pega a criança no Kids, mas não pergunta como foi. Como foi? Qual foi a historinha que contou hoje? O que você aprendeu sobre Deus hoje? Para o filho adolescente é a mesma coisa. Como foi lá no Teens? Qual foi a historinha que foi contada? O que você aprendeu? Então, demonstrar interesse pela vida dele com Deus. Né? Enquanto ele ainda é criança, faça o discipulado dentro de casa, o discipulado familiar uma vez por semana. Quando ele for adulto, não pese, não seja chata, né? Traga o assunto de maneira natural, de maneira leve, ore, entre em batalha espiritual pelo teu filho. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua casa. Vamos juntos ser pais melhores para filhos melhores. Se ficou alguma dúvida, pode deixar, vou ter alegria em te responder e que Deus abençoe tua casa.